Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde e mais uma noite, apesar de estar frio lá fora, estamos aquecidos aqui dentro, pela companhia amorosa das equipes espirituais que trabalham nesta casa, pelos bons espíritos que nos acompanham, para podermos compreender temáticas tão importantes que envolvem a doutrina espírita. Lembro-me que uma das primeiras vezes que estivemos à casa de Francisco Cândido Xavier, a doutrina espírita completava 130 anos naquela época. O grupo estava a conversar com Chico Xavier quando ele declinou sobre um assunto, que era um assunto da obra dos livros de André Luiz, falando sobre o arquivo mental. Em determinado momento, Chico Xavier nos disse que a média reencarnatória na Terra se faz entre 150 a 200 anos. Isso significa que tem pessoas que reencarnam com alguns dias, com alguns meses, com alguns anos, mas também é verdade que a grande maioria do homem, ainda impregnado no erro que cometeu no passado, muitas vezes demora séculos para reencarnar. E o Chico estava explicando, naquela altura, que a grande maioria de nós que estamos aqui na Terra não somos reencarnacionistas de espíritas, ou seja, não participamos da doutrina codificada. Isso nos faz crer, e Chico explicava, que quando nós pegamos, por exemplo, um livro dos maometanos e lemos esse livro, parece que desperta dentro de nós um certo conhecimento. Temos uma vaga lembrança daquele material. Quando pegamos o Alcorão dos nossos irmãos muçulmanos, também se faz da mesma maneira. Temos uma noção que já temos isso em nosso arquivo mental. Isso se faz com os Brahmas, com o budismo, com a lei judaica e com tudo aquilo que com certeza já vivenciamos aqui na Terra. E explicava Chico Xavier que a doutrina espírita ainda é uma grande incógnita para a grande maioria de nós, porque nós ainda não temos esse conhecimento. Vamos relembrar que Hipólito Leon Denisard Rivaio, o nosso querido e amado Allan Kardec, ele teve que criar palavras novas. Ele era um pedagogo, ele era um homem da arte de educar. E ele criou, através da orientação do mundo espiritual, palavras novas para conceitos novos. Então é comum que muitas pessoas, ao lerem algum livro da codificação kardeciana, ou seja, do Pentateuco espírita, venha dizer que tem dificuldade de entender. E essa dificuldade, logicamente, não é porque nós somos seres inferiores no campo da intelectualidade, mas sim porque nós não temos arquivo mental. Estamos agora formando um arquivo mental. Logicamente, sabemos que Francisco Cândido Xavier foi o continuador da obra de Allan Kardec. Ele deu continuidade, principalmente para a ciência. A ciência evoluiu e muito com os 13 livros que André Luiz trouxe através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Estamos falando do espírito de André Luiz,
que deu a sua grande contribuição, livros esses que hoje já foram tirados das prateleiras espíritas para terem acesso às universidades do mundo todo. São livros que nós vamos estudar mais 2, 3 reencarnações. São livros de grande interesse psíquico para as nossas almas e para o nosso coração. No livro Os Mensageiros, que é o segundo livro de André Luiz, exatamente contando para nós um grupo de espíritos que reencarnaram no Brasil no começo do século passado, tutelado na cidade de Nosso Lar. E esses espíritos tinham uma missão: fazer cumprir e fazer crescer essa terceira revelação, que é a doutrina espírita. E, logicamente, nós vamos perceber que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec projeta uma pergunta sobre a questão da reencarnação. E nós vamos ver os espíritos dizerem que a reencarnação ela pode ser programada ou ela pode ser compulsória. Logicamente, no final do capítulo, Allan Kardec projeta uma pergunta onde os espíritos respondem que também teremos uma minoria ainda diante do planeta que nós vivemos, um planeta de provas e expiações, o chamado missionário. Que esse, na verdade, são tão poucos que no final do século passado ainda podíamos contar com alguns, como Francisco Cândido Xavier, irmã Dulce, uma irmã de caridade que fez um trabalho belíssimo na Bahia, no Brasil. Tivemos Mandela, que fez um trabalho mostrando para as pessoas que a cor não é algo tão importante como se imagina. Tivemos Mohamed Gandhi, um homem que conseguiu libertar a Índia sem derramar uma gota de sangue. E tivemos também, diante desse quadro, a nossa irmã Teresa de Calcutá. Era um momento do apogeu da humanidade. Era um momento que a humanidade nunca havia visto tantos espíritos encarnados de tanta grandeza. No universo de 7 bilhões de seres encarnados, estamos falando de 5, estamos falando de 6. Para termos uma ideia, a dificuldade para reencarnar um missionário em nossos meios. Mas vamos falar daquilo que é possível o nosso entendimento. A reencarnação programada e a reencarnação compulsória. Esses amigos e irmãos eram uma reencarnação programada. Sabiam eles que tinham uma tarefa. Vieram como médiuns, dialogadores para com os espíritos, compromissos na seara do cristianismo redivivo. E todos eles falharam. A grande maioria falhou. Primeiro, porque temos o véu do esquecimento. E o véu do esquecimento é exatamente a oportunidade de não nos lembrarmos do nosso passado, muitas vezes ainda criminoso. O segundo motivo é que quando aqui chegamos, temos o livre-arbítrio. Podemos dizer sim, sim e não, não, como apontou Jesus quando esteve em nossos meios. Vamos estudar um casal chamado Isabel e Isidoro. Isabel e Isidoro é um casal que veio de nosso lar. Um casal protótipo do bem, do amor e da bondade. Morava numa pequena residência no Rio de Janeiro, num lugar muito pobre e muito simples. As reuniões se faziam na garagem da casa, cabendo 25 a 35 pessoas. Era muito pequeno, mas era um casal muito amoroso. Isidoro partiu para o mundo espiritual, ficando Isabel
dirigindo todas as atividades. E era uma casa pequena, mas era uma casa que recebia os diretores, os trabalhadores de nosso lar. E nós vamos perceber que Aniceto, um dos diretores espirituais de nosso lar, um dos espíritos de maior cabedal espiritual de nosso lar, convidou André Luiz e também Vicente. Dois espíritos que eram médicos quando passaram a sua última existência aqui na Terra, para fazer exatamente um estudo, para que esse estudo pudesse servir a André Luiz para ser médium. Ele foi desenvolvido como médium no mundo espiritual. Ele foi médium entre os espíritos superiores de nosso lar e entre o médium Francisco Cândido Xavier, trazendo as informações para todos nós. Vamos acompanhar o que é uma reunião mediúnica, o que é uma reunião numa casa espírita. Não vamos apenas falar de uma reunião mediúnica, aonde se recebe os espíritos. Vamos ser mais abrangentes. Vamos falar desse momento que cada um de nós estamos vivendo nesta casa. Vamos falar desse momento pela qual cada um de nós estamos procurando entender o que é a vida, o que é a morte, o que é a nossa condição na Terra. Vamos tentar entender como é e como funciona o mundo espiritual que está ligado ao nosso meio. Aniceto explica a André Luiz: realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Já começamos a perceber que Aniceto nos mostra que uma reunião não é algo tão simples. Por quê? Porque ela depende de dois planos. É um trabalho que se realiza em dois planos. O plano da crosta, que é o que nós estamos ligado a um corpo físico. E o outro plano é o mundo umbralino, pela qual está ligado a nós, muito perto de nós, praticamente interligando esses dois grupos de espírito. O chamado espíritos encarnados e o chamado espíritos desencarnados. Quando encontramos companheiros encarnados, ou seja, para aqueles que estão vindo pelo espiritismo pelas primeiras vezes, a palavra encarnado significa estar em um corpo físico. E a palavra desencarnado significa estarmos na condição espiritual. Relembremos que todos nós somos espíritos e na condição de espíritos nós vamos subdividir para entender. Quando estamos desencarnados, somos espírito, essência. Quando estamos em um corpo físico, vamos nos chamar de alma, ou seja, um espírito encarnado, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs, inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Vejamos que nós estamos falando de uma casa séria. Estamos falando de uma casa pela qual há a projeção do amor, aonde já se tem a necessidade de ajudar ao próximo, aonde os trabalhadores e os dirigentes são isentos de preocupação. Isso não quer dizer que nós não temos problemas, dificuldades, os anseios, mas significa que nós já conseguimos ver o outro sob um novo prisma, uma nova ótica, percebendo que tem pessoas que se encontram piores do que nós, seja no campo amoroso, seja no campo
aflitivo, seja no campo das emoções. Por isso a importância que eles dizem, quanto mais nos preparamos no campo espiritual, maior será os recursos que nós iremos receber da espiritualidade maior. Continua Aniceto a dizer para André Luiz e para Vicente: claro que não podemos auxiliar atividades infantis. Isso é algo muito importante. O que seria uma atividade infantil? É quando nós não queremos estudar, é quando nós não queremos nos preparar, é quando nós começamos a perceber que nós estamos, de uma certa maneira, brincando com alguma coisa tão séria. Vou fazer-me relembrar que no livro A Gênesis, Allan Kardec traz para todos nós uma definição magnífica sobre o Espiritismo. Diz ele que se nós não formos químicos e formos mexer com produtos químicos com a ponta dos dedos, fatalmente nós vamos as queimá-la. Se nós não estudarmos profundamente o que é os espíritos, nós vamos ficar obsedados. Por isso que nós temos que ter esse conhecimento real da importância do movimento espírita. Quem não deseje cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. 2 pontos de suma importância. É um engano todos aqueles que imaginam que toda casa espírita, por ter o rótulo espírita, são acompanhados por benfeitores espirituais. Não é verdade. Os espíritos que acompanham uma casa espírita são espíritas da mesma envergadura dos seus participantes e dos seus dirigentes. Por isso, pessoas que não são sérias não podem ter espíritos sérios ao seu lado. Precisamos preparar o nosso coração, preparar o nosso campo e perceber que os espíritos sérios estarão conosco a partir do momento em que nós dedicarmos o nosso tempo na seara do bem. E há uma segunda informação que é muito importante. Quando ele fala para todos nós que a morte física não significa renovação. É interessante, eu vejo as pessoas criticarem alguém durante toda uma existência e quando a pessoa desencarna, a pessoa passou a ser boa. Eu não sei se a gente tem medo do defunto, eu não sei se a gente tem medo do espírito, mas fato é que na nossa cabeça a pessoa foi uma pessoa cruel toda a existência. E num determinado momento, nós elencamos a pessoa como uma pessoa boa. Ninguém chega no mundo espiritual bom. Ninguém chega no mundo espiritual diferente daquilo que aqui, verdadeiramente, ele o é. Lembro-me que Chico Xavier dizia que um homem é semelhante a um pássaro. E para desenvolver bons voos, o pássaro tem que desenvolver as 2 asas, a asa da sabedoria e a asa da moralidade. É verdade que em pleno século XXI, nós estamos desenvolvendo e muito a asa intelectual. A tecnologia, a ciência tem demonstrado para todos nós avanços incalculáveis. Mas é verdade também que a outra asa, pertinente à questão da moral, se encontra altamente endividada. Então as pessoas perguntam como é que nós vamos chegar no mundo espiritual. É você que vai fazer esse projeto de vida. Da mesma maneira que quando jovens planejamos a nossa vida, planejamos em casar,
planejamos ter filhos, planejamos comprar carro, planejamos ter a nossa casa. Isso se chama planejamento de vida. A doutrina espírita nos convida a fazermos um planejamento espiritual. E o planejamento espiritual significa a nossa reforma íntima, prepararmos o nosso coração para entender a vida, para entender como é que nós vamos chegar no mundo espiritual, sabedor que vai depender daquilo que nós fizermos na atualidade. Continua Aniceto para todos nós. Onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. Relembremos que Allan Kardec, no livro dos Espíritos, o segundo livro da nossa codificação, por diversos momentos é orientado pelo Espírito de São Luís, porque São Luís era exatamente o espírito que dirigia a instituição que ele trabalhava. Exatamente falando da importância de ter a presença dos bons espíritos, aonde se eles quisessem trabalhar com o bem, teriam a necessidade de fazer o bem. Por isso, quando nosso irmão Fernando nos mostrou assim que chegamos a esta casa, aquela pequenina frase de tamanho impacto para todos nós: acende a tua luzinha. Nós precisamos começar a ver o mundo de outra maneira. Nós precisamos começar a acender a luz de nossa alma, de nosso coração. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Quanto mais nós nos aperfeiçoarmos, mais nós vamos ser orientados. Algumas pessoas me perguntam: Sérgio, é verdade que no livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que cada um de nós, ao nascer, Deus, na sua infinita bondade, nos concede a presença de um anjo da guarda? Eu disse sim. Algumas pessoas me dizem: eu acho que comigo foi diferente. O meu anjo da guarda está de férias já há bastante tempo. Eu sofro tanto que eu acho que ele se afastou de mim. É verdade, ele se afastou de você, mas não é porque Deus esqueceu de colocá-lo, é porque você o afastou, porque você está com a sua luzinha apagada. Você afastou o espírito amigo de perto de você, com o seu azedume, com as suas reclamações, com o seu mal-estar, com a sua condição sempre de desrespeitar o próximo. São essas ações que nos afastam da criatura, nos afastam do próximo. Onde se encontra a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Conversava há pouco com o nosso irmão Fernando, enquanto víamos aqui para o Centro Espírita, sobre a questão da pomada, que é exatamente o que nos trouxe a Portugal. Eu confesso a vocês que a pomada tem trazido um trabalho intenso em nossa vida. Eu confesso a vocês que eu tenho me emocionado e muito, exatamente por ver um trabalho, quando é feito com amor, onde a espiritualidade age o que ela pode fazer para as criaturas. Começo a perceber o quanto cada um de nós somos importantes para Jesus. Um trabalho simples, feito com amor, podemos ajudar tantas pessoas. Era assim a casa de Isabel. Era um recinto simples, humilde, mas ela fazia com muito amor. E ele encerra essa conversa dizendo: permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior.
Então vamos, muitos podem perguntar: Sérgio, você é capaz de dizer qual é o espírito que está ao meu lado? Quais são os espíritos que me acompanham? Não sou eu que preciso fazer essa indagação ou responder essa indagação. Eu geralmente devolvo a indagação para a pessoa. Como é que foi o seu dia? Nós vamos relembrar que a questão 919 do Livro dos Espíritos, Francisco de Assis fazia uma reformulação toda noite. Deitava ele à cama e ele fazia uma busca interior do seu dia, o que ele havia acertado, o que ele havia errado. Também São Vicente de Paulo faz a mesma meditação e nos faz relembrar essa questão de podermos ver: eu tratei bem as pessoas, eu fui afável, eu procurei ser caridoso, tive sempre uma palavra amiga. Como é que foi o meu dia? Então nós podemos aqui recapitular rapidamente o nosso dia, sem ninguém apontar o dedo para ninguém. A doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada. Nós somos convidados a refletirmos sobre a vida, sem termos que ver a vida do outro. Desde que você acordou pela manhã, como é que foi o seu dia? Você foi amável com os seus entes queridos dentro de casa? Você acordou dando a eles o bom dia? Você acordou conversando com eles? Ou você já acordou já tratando mal um, gritando com o outro, reclamando disso, reclamando daquilo? Como é que foi o restante do seu dia? Você pegou um carro, andou na estrada, quando alguém fechou o seu carro por algum motivo, como é que foi a tua reação? Foi uma reação tipo: vai devagar, meu irmão, vai em paz. Ou você já fez uma oferenda à mãe dele? Aquelas oferendas que a gente faz, não é? Fazendo aquelas palavras cariciosas para a mãe do outro. Você foi numa fila, alguém te atendeu de uma maneira diferente, como é que foi a tua reação? Você foi cortês com a pessoa? Você foi grosseiro com a pessoa? Nós podemos avaliar os espíritos bons e os espíritos ruins, todos eles estão em torno de nós, mas quais que verdadeiramente se aproximam de nós? E nós vamos conseguir chegar nessa conclusão. Nós precisamos mudar a nossa forma de ser. Nós precisamos mudar a nossa forma de trato para com o próximo. É isso que os nossos irmãos vêm dizer para nós. André Luiz, ele ficou um pouco assustado. Aniceto vem em socorro da minha perplexidade, explicando atencioso. Primeiro, André Luiz não era um mediquinho, não era um médico qualquer. André Luiz era doutor Carlos Chagas, um dos maiores sanitaristas que o Brasil e o mundo já teve. Nós estamos falando de um homem que pouca gente sabe. Ele era católico, a sua família, muito católica. Por ser um cientista renomado, a Igreja Católica concedeu a ele um convite de Roma para que ele fosse o cientista mor representando a ciência na Terra. Não estamos falando de um ser qualquer, estamos falando de um ser intelectualmente voltado para as questões da Terra, bastante avançado. Mas que quando chegou no mundo espiritual, chegou numa pobreza tão grande, que quando ele sai de nosso lar, ele diz: bom, eu posso ser médico aqui? E ele foi passar por uma entrevista com o ministro, e ele diz: eu poderia ser médico? O ministro diz: médico? Aqui? Não, aqui não. Aqui, se você quiser um serviço, você vai limpar banheiro, lavar latrina, que é pinico, vai limpar vômitos. Aqui não.
Aqui, os médicos é o amor. O título dos médicos aqui é amor. É engraçado, tem muitos médiuns que tinham uma visão limitada, e é interessante que eles viam as pessoas de branco. E as pessoas sempre tinham o hábito de dizer assim, e agora os médicos do espaço, se os médicos não são bons aqui, não respeitam o próximo, só pensam em dinheiro, acredita mesmo que vai chegar no mundo espiritual e vão ser caridosos? Sabe quem são os homens de branco que a gente vê? Os varredores de rua, motorista de ônibus, pessoas que trabalham em supermercados, também tem empresários, também tem médicos, tem juízes, tem promotores, porque não precisa título para trabalhar no bem, precisa ter amor. E ele ficou perplexo. E Aniceto diz a ele, estes amigos que vocês estão vendo, que você está vendo, André, esse monte de espíritos que estão trabalhando para a harmonia do ambiente, estão promovendo a obra de preservação e vigilância. O que é isso? Preservação e vigilância? Sim. Será que nós temos noção de que todo esse quarteirão está cercado por um grupo de espíritos protetores? Protegendo, fazendo a vigilância, para que nós possamos receber aqui o auxílio que cada um de nós viemos buscar. Vejamos a importância da preparação dos trabalhadores. Vejamos o porquê nós temos que colaborar com esse trabalho. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores. Vejam, tinham 25 a 35 pessoas encarnadas. Ou seja, pessoas que foram para buscar ajuda. E tinha mais de 200 espíritos que foram trazidos para o atendimento. Olha como ele diz, que coisa interessante. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores. E torna-se imprescindível limitar-lhe a zona de influenciação nesse tempo familiar. Um hospital que muitas vezes não tem o adequado condição de limpeza numa UTI ou CTI, naquele lugar onde as pessoas estão em fase terminal. É comum nós ouvirmos assim, tal hospital tem pessoas que estão morrendo por bactéria. O que quer dizer isso? O ambiente não foi bem asepsiado, o ambiente não foi bem limpo. Então os espíritos preparam esse ambiente. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. O que é divisões magnéticas? O que é magnetismo? Essa área é uma área que me encanta. Eu entro numa área que eu sou apaixonado, porque a pomada é magnética. E eu há 25 anos que estudo incansavelmente o magnetismo. Allan Kardec foi e pregou o magnetismo. Vamos relembrar que na época de Kardec não tinha uma anestesia. A anestesia foi do século passado. Entrava a figura dos magnetizadores. Então o magnetismo teve um papel importante. Olha que coisa interessante, porque a gente acha que conhece muito o espiritismo. Observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. O que é magnetizar o próprio ar? O que nós podemos entender de uma coisa tão complexa como esta? E é muito fácil. Ao lermos a obra de André Luiz, nós vamos entender tudo isso claramente. Os espíritos usam equipamentos de alta tecnologia, que nós não conhecemos aqui na Terra. E esses equipamentos fazem com que
haja uma preparação no ambiente. Tem um equipamento, por exemplo, que André Luiz cita, que quando nós entramos pela porta, é como se fosse um tipo de um aspirador de pó. Então os espíritos colocam na nossa cabeça. É rápido, eles colocam e tiram. André Luiz perguntou, para que serve isso? Os espíritos responderam, isso aí é para eliminar os miasmas negativos. Mas o que é os miasmas negativos? Os miasmas negativos é exatamente o quê? O nosso pensamento em desequilíbrio. Dr. Bezerra de Menezes, certa feita, diz por Chico Xavier que o pensamento forma um equalizador de quadro. O que quer dizer isso? Quando eu penso, eu formo um quadro. E esse quadro se materializa. Vamos buscar em Paulo, em uma das suas epístolas, quando Paulo já dizia: é mais fácil esconder um homem de outro homem do que o pensamento dos espíritos. Então é necessário tirar esses pensamentos negativos. Então nós entramos aqui, aquela música que estava sendo tocada, então aquela vibração de amor, a gente vai sentindo algo diferente, até que nós sentamos, até que nós começamos a ouvir uma prece, o evangelho, depois tem o passe, não é? Então é a preparação, mas para nós ficarmos bem, nós não temos noção o trabalho que a espiritualidade faz para isso. Nosso instrutor, porém, informou gentil, não se impressione, André. André estava impressionado. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. Quanto mais doentes foram trazidos, seja no campo físico, seja no mundo espiritual, maior necessidade de fazer com que essas energias sejam cada vez mais abundantes. Muitos podem perguntar, mas o Espiritismo veio trazer isso? Não, não é verdade. Gostaria que os irmãos e as irmãs que estão aqui nessa noite pudessem acompanhar as pirâmides. Essas pirâmides foram construídas há 4.000 anos. Quando eu leio um livro chamado A Caminho da Luz, de Emmanuel, eu vou ver uma parte que diz sobre o povo que veio de Capela. Era um povo que alcançou uma inteligência muito alta, mas que não tinha moralidade. Esse povo já tinha o conceito da reencarnação, da vida após a morte, já mexia com magnetismo. Muitas pessoas que entrarem nessas pirâmides vão descrever que recebeu uma energia diferente. Tem uma energia condensada, tem uma energia edificada. É esse povo que nós estamos falando, que é o povo do Egito, que eram esses que vieram da Capela, de exilados de Capela, porque se nós hoje, em pleno século XXI, e gostaria de chamar a atenção cientificamente sobre esse assunto, e pegarmos os grandes mestres da área da construção civil, os nossos engenheiros, os nossos arquitetos, não se conseguem fazer pirâmides nos moldes que foram feitos há 4.000 anos atrás. Mas olha o que Aniceto fala para André Luiz e para Vicente. E sorrindo, concluiu: já os sacerdotes do antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais. 4.000 anos se passaram e as pirâmides ainda se encontram impregnadas na sua atmosfera com elementos vibratórios espirituais, saturando-a de valores positivos de nossa vontade, para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados.
São precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, ou seja, a casa de Isabel, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação. Para nós outros, é preciso vigiar, não o esqueçamos. Vigiar significa aquilo que Jesus nos ensinou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. E aqui vem um grande ensinamento do nosso querido Aniceto, desse espírito de alta envergadura. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ou seja, se cada um de nós que aqui estamos pudesse ter, pelo menos por um minuto, uma visão do mundo espiritual, dos 70 tipos de mediunidade que Allan Kardec descreve em O Livro dos Médiuns, há um que se chama a dupla visão. Se nós tivermos a dupla visão, ainda que ligeira, ainda que rápida, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados, em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificaria as atitudes da vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas. A palavra espiritista foi uma das palavras criadas por Allan Kardec. Podemos nos identificar na sociedade como espírita ou espiritista. Os dois nomes estão corretos. Que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Por isso, veja que fato interessante. André Luiz se assustou de perceber que os doentes que aqui estão encarnados chegam no mundo espiritual doentes também, e que muitas vezes levam séculos para sair dessa letargia, para sair dessa condição. É por isso que ele nos diz do esforço do autoeducativo. O que é o esforço autoeducativo? É exatamente a mudança íntima, a reforma íntima. E é por isso que ele faz essa outra colocação. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados. Vocês conhecem alguém? Abatidos e amargurados, que só reclamam da vida. Se não tem doença, criam doença. Que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. É diferente de nós. Nós já sabemos como iniciar, porque nós já estamos numa casa de bênçãos. Nós já estamos recebendo as orientações. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem os seus fins. Veja, André Luiz se assustou com doentes. Ele era médico. Aniceto falou: ai, meu filho, se eu te levo numa sessão de desobsessão, você desmaia. Se vê doente, você já está apavorado. Imagine se você vê criaturas deformadas na sua forma perispiritual. E num gesto diferente, nosso instrutor considerou: demoramo-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. O que é uma concha? Nós estamos aqui em Portugal, à beira-mar. O que é uma concha do mar? O que tem dentro dessa concha? Não é um ser vivo?
Quando esse ser vivo está saindo e você vai mexer nele, o que ele faz? Entra para dentro da concha. Nós somos assim. O nosso individualismo, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, que impede o nosso crescimento espiritual. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Eu ouço muitas pessoas em Portugal me dizerem uma coisa equivocada. Aqui, Sérgio, ser espírita é difícil, porque as pessoas dizem que é ser bruxinho. Vocês no Brasil é mais fácil. E eu sou obrigado a contestar as pessoas, dizendo que as pessoas não conhecem o Brasil. Porque nós temos no Brasil uma comunidade católica que ainda nos persegue. Nós temos no Brasil uma comunidade evangélica, a maior do mundo, que também nos perseguem. Se nós conquistamos hoje o estágio da liberdade na doutrina espírita, foi pelo nosso esforço. Recentemente, o nosso doutor Marco Antônio, o benfeitor espiritual que dirige todas as nossas atividades, nos disse: meu filho, desde que Jesus pisou na terra, sempre foi muito difícil ser cristão. E agora não seria diferente. Ser espírita cristão ainda é uma luta para todos. Nós estamos ainda, como ele diz, não queremos pagar um preço caro. Outro dia uma pessoa aqui em Portugal me perguntou: você é da turma dos bruxinhos? E eu lhe perguntei: o que é ser bruxinho para você? Para mim, se for bruxinho ser, fazer caridade, amar ao próximo, ser fiel ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sou bruxinho com orgulho. Porque não tenho vergonha de Jesus. Sou espírita com orgulho. E é isso que ele está dizendo. Nós não queremos pagar um preço caro diante da sociedade. Não queremos renunciar ao gosto antigo, aos nossos vícios. Não queremos renunciar às nossas tendências. Fugimos aos sacrifícios louváveis. Não temos tempo para o próximo. Não temos tempo para o Evangelho. Muitas vezes viemos ao centro no momento da dor. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo e o reino pessoal de nossas criações inferiores. Já partindo para o encerramento, continua ele: ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração? Vocês conhecem alguém que cultiva a enfermidade com adoração? Fala da doença com tanta força, com tanta vontade, que a gente quase fica doente, não é? Só de estar perto. Submeteu-se ao império. Vocês acreditam mesmo que é uma pessoa que viveu 70 anos na Terra reclamando da vida, doente porque criou doenças para si mesmo, pelo seu psíquico, chega no mundo espiritual e vai ser um espírito bom? É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vaso sagrado, mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. Queridos irmãos, ir no médico faz parte, tomar remédio também faz parte. Ou seja, eu me lembro de uma história de Francisco Cândido Xavier. Certa feita foi almoçar com um jornalista. O jornalista viu Chico colocar um monte de remédios à mão e tomou. O jornalista pergunta: Chico, você ao tomar uma quantidade de remédio dessa forma, você não é suicida? Chico sorriu e diz: não, é por eu amar tanto a vida e por agradecer a Deus que concedeu ao homem os remédios, é que eu tomo muitos remédios, porque eu quero viver muitos anos de minha vida. Por isso, temos que nos preparar também para vir a uma casa espírita. Temos que nos preparar para receber esses ensinamentos. E gostaria de dizer que cabe a cada um de nós chegarmos do lado de lá um pouco melhor do que quando viemos aqui. Vamos encerrando a nossa palestra. Primeiro agradecendo a direção da casa por participar
desse momento de tanta alegria que eu vivo em Portugal, participando das reuniões da confecção da pomada. Essa casa, no ano que vem, estará conosco junto de 35 casas espíritas de Portugal, fazendo a segunda confecção da pomadinha Chico Xavier. Essa pomadinha já está sendo distribuída em 5 casas espíritas em Londres, uma casa espírita na Bélgica, uma casa espírita nos Açores, na ilha São Miguel. E eu me sinto muito honrado de poder estar desenvolvendo essa atividade aqui em Portugal. Já fiz 122 palestras em Portugal, em casas diferentes. Já estou com mais de 400 palestras aqui em Portugal, em 3 anos e meio de atividade. E eu me sinto cada vez mais honrado de ver os resultados que essa pomada tem feito, a importância da preparação e do magnetismo. E encerro dizendo que nós trouxemos alguns livros e o nosso amigo espiritual pediu para que eu esclarecesse sobre isso. Os livros não é para as minhas viagens, graças a Deus. Eu sou reformado e eu e minha esposa, através de uma programação, conseguimos vir para Portugal 2 vezes por ano, que é a nossa contribuição para a pomada. E os livros, eles são trazidos a pedido da espiritualidade para podermos, toda a sua renda destinado à própria pomada. Todo ainda os potinhos, as essências, é tudo trazido do Brasil. E esse ano nós vamos querer reduzir e muito, porque o que sobra de custo da pomada é rateado para as casas. Então hoje, uma caixinha com 50 pomadas, a casa contribui com 15 euros, que é o custo. Nós queremos reduzir ainda mais para o ano que vem, para 10 euros, se possível, para a gente poder fazer chegar nas casas, que também tem muitas dificuldades de pagar arrendo e tudo, a dificuldade que nós sabemos. Então é nossa contribuição. Então todos, depois se alguém quiser dar uma olhada, são todos livros de Chico Xavier, é uma outra orientação que nós recebemos, e também do André Luiz, que é o nosso filho, que também já está lançando aí em março, vai estar lançando aqui em Portugal o seu 2º livro. Então essa explicação é importante. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos guarde e que Jesus nos ilumine hoje, agora e todo sempre, e um beijo carinhoso no coração de todos.